Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Eclesiastes 9:11 diz assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Certa vez eu vivi uma simples experiência com Deus, e essa experiência serve para toda a minha vida. Eu estava na Getúlio Vargas, era bem de manhã, eu estava indo para um compromisso, já estava em cima da hora, e normalmente estava orando, normalmente a gente pega o carro, já sai orando, quando um caminhão entrou na minha frente. E aí os carros que estavam atrás começaram a ultrapassar. E eu até pensei, vou dar seta e vou entrar, porque eu preciso chegar. E Deus me disse, fica atrás do caminhão. E foi por um tempo, e os carros do meu lado passando. E eu ali aflita a 20 por hora, naquele caminhão que teve que aparecer bem naquela hora na minha frente. Mas num certo ponto da avenida, o caminhão vira à direita, sai da minha frente, e o caminho fica livre para que eu pudesse acelerar e chegar antes de todo mundo. E Deus me disse assim, filha, comigo é assim, nem sempre quem sai na frente chega mais rápido. Nem sempre quem sai na frente chega mais rápido. Como foi importante entender essa verdade de Deus, porque às vezes a gente olha para o lado e vê que as pessoas estão aceleradas, que elas estão em movimento, que as coisas estão acontecendo, e que nós estamos a 20 por hora, que nada está acontecendo, e que nós nunca vamos chegar. Mas isso é uma mentira, porque com Deus a perda é ganho. Nem sempre nós vamos ter o caminho livre. Muitas vezes nós teremos os caminhões na nossa frente, obstáculos, situações que nós vamos ter que reduzir, que nós vamos ter que ir devagar, que a gente vai ter que ter paciência, que a gente vai ter que esperar o comando, para então poder acelerar. O que a gente não pode perder é a visão do caminho, é para onde nós estamos indo. Porque do que adianta você sair na frente se nem você sabe para onde você está indo? Tem muita gente afobada, tem muita gente saindo na frente que na realidade nem sabe para onde está indo. Ela só quer ir, ela só quer acelerar, ela só quer ter a sensação de que as coisas estão acontecendo. Mas se você for para uma rota que é diferente da rota que Deus tem para você, certamente você não vai chegar onde Deus já preparou para que você chegasse. Às vezes a gente olha para o lado e pensa assim, já passou o tempo, as pessoas estão vivendo aquilo que eu quero viver, eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, porque nós andamos pelo nosso relógio, porque a gente olha, a gente determina o tempo das coisas acontecerem na nossa vida. Eu tinha o plano, porque minha mãe casou com 25, o meu plano era casar com 25. E se eu tivesse casado com 25, eu tinha casado com a pessoa errada. Deus tinha um plano. A gente pode ter um plano, mas esse plano precisa ser o plano de Deus. Precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque não era com 25, mas era com 32. O casamento estava no plano de Deus, só precisava ser com a pessoa certa. Às vezes a gente acha que está tudo acontecendo do lado, que as pessoas estão indo, mas o pastor tem uma frase, essa frase é tão real, ela é tão verdadeira. Deus inverte a fila, rompe a lógica e frustra o óbvio. O nosso Deus pode tudo, e Ele faz acontecer em meses aquilo que a gente espera há anos. Só Ele tem o poder de fazer em meses o que nós estamos esperando acontecer há anos.
Ele é especialista em inverter a fila. Eu já vi tanta gente sair na frente e ficar para trás. E eu vou dar um exemplo para você. 2 amigas. As 2 amigas estão solteiras, estão desejando um relacionamento, estão pedindo ao Senhor um namorado. Uma delas arruma um namorado, conhece uma pessoa, começa a namorar. A outra amiga fica feliz, dá uma surtada. Dá uma surtada. É real que dá uma surtada. Por quê? Porque também quer viver isso. E fala: Deus, e eu? Senhor, e eu? Eu estou feliz, mas e eu? Eu não vou viver isso. E a amiga começa a namorar e começa a se distanciar, porque é natural, agora ela está vivendo uma outra fase. Então aquela que está solteira, esperando em Deus, continua focada, volta o olhar para Jesus, no centro ali da vontade de Deus, e fala: eu vou esperar. E ela espera, até que aparece a pessoa certa. Ela começa a namorar a pessoa, logo, em meses, ela casa. Um tempo depois, Deus já manda trigêmeos. De manhã foi gêmeo. Estou boazinha, estou até mais profética. Estou profetizando trigêmeos. Pega aí. Já faz tudo rápido. Você não tinha marido, você já tem marido, já tem 3 filhos de uma vez só. Já pode fechar a fábrica. E aí, aquela que começou a namorar antes, foi afobada. Não orou. Estava carente. Namorou um tempão, mas não era de Deus, não era o que Deus tinha. Terminou o namoro, mas ela saiu na frente. É assim que acontece. Por isso que a gente não pode olhar para o lado e dizer assim: olha, aconteceu primeiro ali. Nós devemos celebrar com a vitória das pessoas, mas acreditar que Deus tem o tempo certo de agir na nossa vida, porque Deus age com o propósito. Está tudo ligado ao propósito, está tudo ligado ao cronograma do céu. Porque Deus, Ele tem o dia certo, Ele tem a hora certa e a pessoa certa. Sim, Deus tem a pessoa certa. Se você já escolheu, se você já casou, Jesus faz o milagre. Mas se você está na fase de escolher, deixa Deus escolher por você. Tem alguns pastores que são até famosos, que estão aí no Instagram dizendo: é uma bobeira esse negócio de você falar para Deus escolher para você. Deus te deu o livre-arbítrio, você tem que escolher. E na real, a gente não sabe escolher. Eu escolhi por tantas vezes, e como eu agradeço a Deus pelos livramentos, porque eu não sei escolher. Você não sabe escolher. A gente escolhe pelo coração. Mas quando Deus escolhe, e Deus escolheu para mim. Uau! Uau, Deus escolheu certo para mim. Olha que bênção! Ele é bom demais. Sabe o que Ele quer? O livre-arbítrio. Por que Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você? Para você saber que você pode escolher, mas que você quer deixar que Ele escolha por você. Deus, olha, eu sei que eu tenho a liberdade de escolher o caminho que eu quero andar, de estar perto do Senhor ou não, de escolher a pessoa para mim ou não, de escolher o meu futuro ou não, mas de verdade, eu quero entregar para o Senhor, para que o Senhor escolha para mim. Eu quero confiar que o Senhor escolhe melhor do que eu. É para isso. Às vezes a gente acha: não, porque eu tenho, porque eu preciso escolher. A gente não sabe. Tenta escolher alguma coisa para você ver. Tenta achar alguma coisa para você ver. Nós somos guiados pelo coração. E aí que está o erro. Agora Deus não, Deus age por propósito. Então quando você fala: Senhor, pode escolher o emprego, pode escolher a pessoa, eis-me aqui porque eu estou te ouvindo, o que o Senhor falar eu vou fazer. Você vive, você chega aonde Deus determina que você já preparou para que você chegasse. O problema é que a gente acha que Deus não sabe escolher para a gente. Quantas meninas: ai, mas será que eu vou gostar do que Deus tem para mim? Ai, mas será que vai ser da lista que eu fiz? Ai, mas será? Só descansa, porque Deus, falei pela manhã, Deus, eu nunca na minha vida poderia imaginar que existia um homem como pastor. Eu tô, né? Ele brinca comigo, né, gente? Ah, pode bater palma, vai. Se é para bater, bate com gosto.
Ele nunca poderia imaginar que eu existia. E aí o falecido Orkut nos apresentou. Deus escolheu usar o Orkut, porque Ele me achou lá. Então às vezes a gente acha que a gente precisa ver, que a gente precisa ser visto, que a gente precisa se mostrar, quando Deus tem tudo preparado. A Bíblia diz que todos os nossos dias já são contados pelo Senhor. Então se eu sei que desde o meu nascimento, antes dele me colocar desde o ventre da minha mãe até meu último dia de vida, já estão escritos por Deus, eu tenho que confiar que assim, Ele já tem tudo preparado para mim. Então a gente precisa o quê? Descansar. Fica atrás do caminhão, fica 20 por hora. Se é o que Deus está dizendo, fica aí, filha, filho, fica aí que eu vou mostrar para você. Porque quando a gente fica atrás do caminhão, a gente tem mais tempo de ouvir a voz de Deus, a gente busca mais, a gente está mais sensível, porque nós estamos num ritmo mais lento. E Ele nos prepara enquanto nós estamos nesse ritmo mais lento. Por quê? Porque vai chegar o tempo de acelerar. Vai chegar o tempo que Ele vai pedir de nós, pode acelerar. E aí você precisa estar cheio, com combustível, com o tanque cheio, dizendo assim, eu estou acelerando cheio, o meu tanque está cheio. Não adianta ficar 20 por hora olhando para quem está voando, para quem está passando do seu lado, para quem está ultrapassando e dizendo, ó, estou na frente. Porque você aprendeu nessa noite que nem sempre quem sai na frente chega primeiro. E é nesse tempo que Deus fala com a gente, que Deus nos prepara. Deus pode mudar a nossa vida de maneira instantânea, do dia para a noite Ele pode. Jesus fez milagres instantâneos. O cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou, o leproso ficou curado, o coxo andou, Ele fez. Mas tem milagres que são progressivos, dia após dia, para nos dar o quê? O que o pastor pregou domingo, experiências. Hoje eu estou falando de uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás. Experiências com Deus, uma experiência atrás de outra experiência, que vai te preparando para quando Deus disser, pode acelerar, o caminho está livre. É o tempo de você chegar onde eu preparei para você. Às vezes a gente acha que uma porta aberta é um milagre. É uma bênção uma porta aberta, mas o milagre é você entrar por essa porta e permanecer nela. Às vezes a gente acha que um relacionamento é o milagre de Deus na nossa vida. O relacionamento é uma bênção, mas o milagre é que ele seja de Deus e que ele seja para sempre. Às vezes a gente confunde, a gente não olha o milagre como ele deve ser visto, porque a gente está preocupado. A maior inimiga do propósito é a precipitação, que no dicionário diz uma grande pressa, uma afobação. Quanta gente afobada, quanta gente afobada querendo ajudar a Deus, querendo dar uma forcinha para Deus, desesperado para que as coisas aconteçam logo, para que possa acelerar logo. Deus faz tudo perfeito. O tempo atrás do caminhão, ele é importante. O tempo atrás do caminhão, ele é necessário. Os velozes nem sempre vencem a corrida, como eu comecei a ler aqui. Pastor, então o que eu devo fazer? Você deve continuar na rota de Deus. O ano virou e você tinha muitas expectativas, e nós já estamos no final de janeiro, e você começa a sofrer uma guerra na mente. Já virou o ano, já está terminando o primeiro mês e nada aconteceu. Você só precisa manter o foco na rota certa e ouvir a voz certa. Seguir os comandos do Senhor. Ana recebeu a palavra de que teria um filho, mas ainda ela não estava grávida, mas Samuel veio. Daniel orou por uma resposta de Deus e ela demorou 21 dias porque houve uma guerra no mundo espiritual. Mas a resposta veio. Davi recebeu a unção de rei e voltou para cuidar das ovelhas. Muitos anos depois, ele assumiu o trono. Porque tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E nós precisamos descansar o nosso coração.
Você não precisa ajudar a Deus. Você não precisa antecipar as coisas agindo por conta própria. Você não precisa dar desculpas para querer sair na frente de Deus. E você não precisa agir nem por necessidade, nem por carência e nem por orgulho. Nem por necessidade, nem por carência e nem por orgulho. Talvez você esteja aí num congestionamento que o próprio Deus te colocou. Talvez você fale: pastor, a minha vida está uma calmaria só, nada acontece. E quando eu penso em calmaria, eu lembro de um rio, o rio calmo. Em Avaré tem a represa Jurumirim. Quantas vezes eu ficava na beira do rio, olhando o rio calmo, mas aí eu observava os peixinhos tudo doidinho lá embaixo nadando, todos agitados. Parecia que o rio era calmo, mas havia uma movimentação no profundo. Então parece que as coisas não estão acontecendo, mas o Senhor está movimentando no profundo. No profundo de nós, o Senhor está mexendo, porque Deus faz tudo com um propósito. O nosso Deus não para. Tem uma frase que diz assim: Deus não começa nada que já não tenha terminado. E eu vou completá-la. Aquilo que é início de algo para nós, para Deus é obra concluída. Aquilo que Ele diz que está fazendo, na verdade, nas regiões celestiais, Ele já fez. Descansa o coração. Siga o comando do céu, o cronograma do céu. Deus não se atrasa, nada passou do tempo. Tudo aquilo que está no cronograma dele para a sua vida vai acontecer. Se você permanecer, se você não desistir, se você não buscar a sua própria rota, você vai chegar, você vai acelerar e vai viver o propósito que Deus tem para você. Amém. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Quantos corações agitados, quanta afobação na alma, no coração. Medo de não ser, medo de não ter, medo de não acontecer. Medo que invade a alma. Pessoas achando que o tempo já passou, que está tudo atrasado na vida delas, mas o Senhor está dizendo: fique aonde você está. Ouça minha voz, que vai chegar o tempo do caminho ficar livre e você acelerar. Tão somente espere em mim, tão somente confie em mim, tão somente entregue tudo a mim, porque eu já tenho um cronograma preparado para você. Obrigada, Senhor, por tão grande cuidado e tão grande amor. Obrigada por trazer resposta para muitos corações aflitos. Obrigada por trazer agora a paz que excede todo entendimento para muita gente angustiada. Porque eu creio que hoje nós entendemos que quem faz é o Senhor, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, de toda a nossa vida. Porque é o Senhor quem controla o tempo, é o Senhor quem controla tudo. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele. Glória a Deus.